Glória, vocês ainda suportam uma porção da palavra de Deus? Amém? Eu vim nessa noite, quando eu saí de casa, o meu pensamento era trazer uma mensagem do Evangelho de João, haja vista que hoje é festa e Santa Ceia. E quando a pastora Dinair, ela trouxe aqui uma palavra, ela veio de encontro ao meu coração. E o Senhor fez me lembrar de um texto do Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas. Glória a Deus. Outro dia eu volto aqui para pregar o que eu quiser. Hoje eu vou pregar o que Deus colocou no meu coração. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Glória a Deus. Verso de número 13. Glória a Deus. Bendito e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 24 e o versículo de número 13. Glória a Deus. Nós vamos discorrer em alguns versículos para a nossa meditação nessa noite. Glória a Deus. E eu vou ser rápido, porque eu ainda quero participar da ceia hoje. Lucas, capítulo de número 24 e o verso de número 13. Todos encontraram? Diz assim o texto da palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e debatendo um com o outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Verso de número 17. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando debateis entre vós, e por que estáis tristes? Verso de número 21. E nós esperávamos que ele era o que remisse a Israel, mas agora com tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verso de número 29. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém? Pode se assentar, meu irmão, nesta noite. Glória a Deus. O texto do Evangelho de Lucas, que foi o texto que nós lemos nesta noite, não é um texto muito empolgante, principalmente para a sua época e principalmente aos discípulos, porque nós temos no capítulo de número 22, no capítulo de número 23 e no capítulo de número 24, nós temos uma mensagem que os discípulos não gostavam de ouvir. Todas as vezes que Jesus pregava, o coração deles se alegrava, mas quando Jesus pregava uma mensagem, o coração deles se condoía. E não era quando Jesus falava de dízimo e oferta, não era quando Jesus pregava um sermão doutrinário, não era.
O que era que fazia com que o coração dos discípulos estivesse apertado? Era quando Jesus falava acerca da sua missão, era quando Jesus dizia a eles que ele deveria padecer, que ele deveria morrer, e chegava ao ponto de um dos discípulos o tirar a retaguarda e dizer: Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo, e abrir um presságio para que o inimigo usasse e Jesus ter que o repreender. A mensagem da cruz não era uma mensagem bem vista pelos discípulos, haja vista que os discípulos não queriam ficar sem a presença física do mestre, eles não queriam ficar sem a presença física do Messias, porque Jesus era para eles a solução de todos os problemas que eles poderiam ter. Jesus era para eles a solução de todos os problemas que eles enfrentavam. Quando eles entravam no barco e Jesus dizia: nós vamos passar para o outro lado do mar da Galileia, a Bíblia Sagrada diz que viu uma tempestade, e logo eles acordavam Jesus. Jesus resolvia o problema da tempestade, mandava o meu vento parar, mandava o mar se aquietar e a chuva parar, e havia entre eles grande bonança. Todas as vezes que eles precisavam pagar imposto e eles não tinham dinheiro, Jesus chamava Pedro e dizia: Pedro, agora vai pescar. E Pedro dizia: Senhor, nesta crise financeira o Senhor manda a gente pescar. Vai pescar, Pedro, e o primeiro peixe que você pegar, você vai olhar na boca dele, que eu vou prover para você o que você precisa. E quando Pedro pegava o primeiro peixe, na boca do peixe, pastor Adinaí, vinha um dinheiro, e Jesus dizia: agora paga o imposto para mim e para você. Jesus resolveu o problema. Todas as vezes que eles tinham uma necessidade, lá estava Jesus para resolver o problema deles, lá estava Jesus para poder resolver a necessidade deles, lá estava Jesus para colocar fim em todo o problema. Se não bastasse Jesus colocar fim em todo o problema que eles haviam de enfrentar, Jesus era diferente no seu culto. O culto de Jesus era diferente, a reunião de Jesus era diferente, onde Jesus estava, coisas diferentes aconteciam. E a Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus era diferente dos fariseus, era diferente dos saduceus, era diferente dos herodianos, era diferente dos zelotes, porque todas as vezes que Jesus chegava no ambiente, coisas diferentes e extraordinárias aconteciam. A Bíblia diz que no culto de ensino, e o culto de ensino de Jesus não era aquele culto gelado, cheio de teologia e vazio do Espírito. Jesus entrava na sinagoga para poder ensinar, e quando Jesus estava ensinando na sinagoga, pastor Heron, ele percebia que no canto tinha alguém que tinha a mão mirrada, e era no culto de ensino mesmo. Ele dizia: sai do canto e vem para o meio, e o homem que tinha a mão mirrada saía do canto e vinha para o meio. Aí Jesus dizia: agora estenda a mão, e o homem estendia a mão, e a mão que era ressecada se tornava uma mão curada na presença de Deus. O culto de Jesus era tão diferente, que quando Jesus era convidado para poder participar de um culto de campanha, a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus estava no culto de campanha, então ele era convidado, e ele percebia, pastor Adinaí, que tinha alguém na sinagoga que há muito tempo participava do ciclo de oração, há muito tempo ofertava, dizimava, e a Bíblia dá o tempo, diz que era 18 anos. Jesus chegava, olhava para a mulher e dizia: espírito de enfermidade, sai dela. E a mulher que há 18 anos andava encurvada, se endireitava na presença de Deus. O culto de Jesus era tão diferente, que quando ele era convidado para poder participar de uma cruzada evangelística, comparecia mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E depois que Jesus pregava, a cantina de Jesus não vendia nada, porque Jesus mandava todo mundo se assentar e distribuía sanduíche de pão e peixe para todo mundo comer. Jesus era tão diferente, que quando ele era convidado para participar de uma reunião de libertação, Jesus ele atravessava o mar da Galileia, e quando ele chegava do outro lado, não precisava de rosa branca, não precisava de rosa vermelha, não precisava de garil de arruda, não precisava de água do Rio Jordão, não precisava de toalha ungida, não precisava de pimenta ungida, farinha ungida. Era só a presença dele que o endemoniado se ajoelhava e reconhecia a sua soberania, e tinha que voltar direto para o inferno. A Bíblia Sagrada diz que Jesus era tão diferente, que quando ele era convidado para poder participar de um culto fúnebre, ele chegava na casa, e quando ele estava na casa, ele cantava o primeiro hino da harpa, e quando ele cantava o hino da harpa, que ele cantava a primeira estrofe, e ele entrava no coro, o culto fúnebre terminava, porque o defunto ressuscitava, e a glória de Deus invadiu o ambiente. Não, levanta a mão direita para cima em nome de Jesus. Me dá mais um pouco de retorno aqui, por gentileza. A Bíblia Sagrada, não, levante a mão, levante a mão direita para cima, só quem tem.
Só quem tem, levante a mão direita para cima, em nome do Senhor Jesus. Agora ficou bom. Levante a mão direita para cima. A Bíblia diz que aonde Jesus estava, coisas diferentes aconteciam. E eu quero acreditar que Ele está presente aqui nessa noite, pela pessoa do Espírito Santo, e coisas diferentes vão acontecer aqui. Se você já sente a presença dEle, dá glória para esse Jesus aí, meu irmão. Aleluia. Onde Jesus estava, coisas diferentes aconteciam. O culto de Jesus era diferente. Tudo que Jesus celebrava, colocava a mão, era diferenciado, era diferente. E a Bíblia Sagrada diz que agora, no capítulo de número 22, no capítulo de número 23 e no capítulo de número 24 do Evangelho de Lucas, nós temos agora os discípulos entristecidos. Nós temos agora, os discípulos estão cabisbaixos. Por quê, pastor? Porque aquele que era a solução de todos os problemas que eles tinham havia sido cortado, havia sido tirado deles, havia sido colocado na cruz do madeiro. E já era o terceiro dia em que eles acreditavam numa promessa, mas a promessa já não poderia mais estar entre eles, porque havia sido colocado no túmulo de José de Arimateia. A Bíblia Sagrada diz que agora nós temos dois discípulos, e o texto que nós lemos em Lucas capítulo 24 verso 13, diz que esses discípulos não estavam empolgados, diz que esses discípulos não estavam felizes, diz que esses discípulos estavam tristes. E eles estavam tristes por quê? Porque Jesus já não estava mais entre eles, e agora eles estão desistindo da promessa, eles estão desistindo da chamada, eles estão desistindo da comunhão que eles tinham, e eles estão abandonando a promessa. Eles estão entristecidos e estão saindo de Jerusalém e indo para uma aldeia chamada Emaús, que distava a mais ou menos 12 quilômetros. Eles estão saindo de Jerusalém e estão indo para Emaús. Estão tristes, estão cabisbaixos, estão abandonando a promessa. E a Bíblia Sagrada diz que eles iam, enquanto eles iam falando e debatendo entre si, a Bíblia diz, pastor Heron, que Jesus vai se aproximando deles. Sabe por quê? E aqui eu quero abrir o leque daquilo que Deus colocou no meu coração, ainda quando eu estava sentado aqui e a pastora Dinaí estava ministrando. Eles estavam, pastora Dinaí, abandonando a promessa, estavam indo embora de Jerusalém para Emaús, desacreditados, mas Jesus não havia desistido deles, Jesus não havia desacreditado deles. Enquanto eles estavam indo embora, Jesus estava indo atrás deles. Não, levanta a mão direita, você não entendeu, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você já tinha dado glória. Se você tivesse entendido, você já tinha dado glória. Não, você não entendeu. Mesmo quando você está desanimado, mesmo quando você quer desistir de tudo, mesmo quando você quer abandonar a chamada, mesmo quando você quer abandonar o ministério, mesmo quando você quer abandonar a chamada, quer abandonar o cargo, quer abandonar a liderança, Jesus não desistiu de você, Jesus não se esqueceu de você. Mesmo indo embora, Jesus ainda estava com eles. Mesmo não acreditando, Jesus ainda estava com eles. Não, levante a mão, levante a mão. Eu estou sentindo Jesus aqui, eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou pregando nessa noite, Arábia cá estou de Quebianai, para vidas que entraram aqui, e alguns estão desanimados, alguns estão pensando em parar, estão pensando em desistir. Deus me trouxe aqui para lhe dizer, Ele não desistiu de você, Ele não se esqueceu da chamada, Ele não se esqueceu da promessa, Ele não se esqueceu do ministério. Não, só quem sente Ele aqui, dá um glória para Ele aí, meu irmão. Aleluia. Arábia castou de Quebianai. Eles estão abandonando a chamada, eles estão abandonando o ministério, eles estão agora desacreditados da promessa. Eles estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús. E quando eles estão saindo de Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus se aproxima deles. A Bíblia diz que Jesus vai ao encontro deles, Jesus vai na direção deles. Eu estou pregando aqui nessa noite, e nessa noite festiva e de Santa Ceia, entraram vidas aqui desanimadas, entraram vidas aqui pensando em parar, desistir, retroceder, abandonar
abandonaram a fé, abandonaram a igreja, já não acredita mais em pastor, já não acredita mais em profecia, já não acredita mais na espiritualidade de alguém, já não acredita mais na sinceridade. E mesmo você não acreditando, Jesus está se aproximando da tua vida hoje, Jesus está se aproximando da tua casa hoje, Jesus está se aproximando da tua família hoje. Aleluia. Eles estão indo embora. Eles haviam abandonado a chamada, eles haviam desistido de tudo, mas Jesus não havia desistido deles. Eles haviam desistido de tudo, mas Jesus não havia desistido deles. E quando eles estavam indo embora, Jesus estava indo ao encontro deles. A Bíblia diz que eles iam, enquanto eles iam debatendo pelo caminho. A Bíblia diz que eles iam fazendo pergunta uns aos outros, e eles iam debatendo pelo caminho. Enquanto eles iam caminhando, pastor Heron, eles iam debatendo, eles iam discutindo, eles iam debatendo, fazendo pergunta um ao outro, testando o conhecimento teológico, testando agora a fé, testando a intelectualidade, testando agora a compatibilidade bíblica. Eles estão debatendo entre si, e quando eles iam debatendo, Jesus se aproximou deles, e eles não perceberam que era Jesus. Enquanto eles iam caminhando e estavam debatendo, discutindo, Jesus estava perto deles, e eles não perceberam a presença de Jesus. Eles iam agora debatendo, enquanto iam debatendo, Jesus se aproximou, e eles não perceberam Jesus. Eu vou repetir, porque tem gente que veio aqui nessa noite só para ouvir esta palavra. Enquanto eles iam discutindo, Jesus estava no meio deles, e eles não perceberam a presença de Jesus. Enquanto eles iam discutindo, Jesus estava no meio deles, e eles não perceberam Jesus. Não. Você não entendeu. Enquanto nós caminharmos para a igreja, e nós trazermos o espírito democrático para dentro da igreja, e tentar colocar um espírito democrático dentro do reino de Deus, nós vamos caminhar para a igreja. Você vai entrar aqui, sentar neste banco, vai entrar dia, sair dia, entrar semana, sair semana, entrar campanha, sair campanha, entrar Santa Ceia, sair Santa Ceia, entrar ano e anos, e você vai sair daqui todo dia vazio. Sabe por quê? Porque quando nós tentamos democratizar o reino de Deus, nós caminhamos para a igreja, e quando nós caminhamos para cá, nós começamos agora a vir para a igreja, e a gente dá muito valor para aquilo que é natural, a gente dá muito valor para aquilo que a gente consegue ver, nós damos muito valor e muita vazão para aquilo que é natural. E no natural, quando nós caminhamos para a igreja, alguns vêm para ver quem canta bonita, vem para ver quem prega bonito, quem tem a exegese bíblica perfeita, quem tem a hermenêutica, quem tem a apologética. E aí quando nós caminhamos para cá, nós vamos debatendo quem é que canta melhor, quem é que prega melhor, quem é que ensina melhor, quem é que dirige melhor o culto, quem é que dirige melhor os núcleos familiares, quem é que trabalha melhor, quem é que desempenha melhor. Enquanto nós estamos debatendo quem é que faz melhor, quem é que prega melhor, quem é que canta melhor, nós vamos debatendo. Jesus está no nosso meio, e nós não estamos percebendo a presença dele. Tem gente que vem para a igreja, ele vem para a igreja, ele ouve o cântico, ele vem para a igreja, ele escuta a palavra, mas ele não consegue mais chorar, já não consegue mais se arrepiar, é porque ele vem para cá, e a única coisa que ele consegue ver no culto é defeitos, debate. Ele vem e ele olha, ele não concorda com a liderança, não concorda com a gestão, não concorda com a administração, não concorda com a liturgia, e ele vem para a igreja. Jesus está no nosso meio, e ele não consegue perceber. Jesus está chegando e dizendo: o que é que vocês estão fazendo? Sobre o que vocês estão falando? Jesus está no meio, ele está na casa, ele está presente, mas não consegue sentir a presença dele.
Arábia castou de quebia nábia suyandará. Eu estou pregando aqui para vidas que já tem dias, que já tem meses, que já tem anos que vem para a igreja, já não consegue mais falar em línguas estranhas. Tem dias, tem anos que vem para a igreja, já não consegue mais chorar na presença do mestre. Tem dias, tem anos que vem para a igreja, já não consegue mais ser renovado. Tem dias, tem anos que vem para a igreja, nem com congresso, nem trazendo pregador e cantor, ele não consegue sentir mais a presença do mestre. Eu vou lhe dizer, pode não ter pregador de nome, pode não ter cantor de nome, mas a presença do mestre está aqui. A presença dele está aqui. A presença dele está aqui. Levante a mão direita para cima. Arábia castou de quebianai. Levante a esquerda também. Aleluia, aleluia, aleluia. Arabassou de quebianai. Refastou de quebianai. Suyandará. Rabaste, refaste de quebianai. Eu não sei como foi que você entrou, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui renovado para a glória dele, renovado na presença dele, porque ele está aqui. Aleluia. Deixa eu terminar, porque senão meu presidente não deixa eu voltar aqui mais. Eles iam pelo caminho, eles iam debatendo. E enquanto eles iam debatendo, Jesus estava no meio deles, e eles não perceberam a presença dele. Enquanto eles iam, pastor Adinai, discutindo pelo caminho, Jesus se aproximou e estava entre eles, e eles não perceberam a presença de Jesus. Enquanto nós caminharmos para a igreja e ficarmos discutindo, ficarmos tentando ajustar aquilo que não pode ser ajustado pelo homem, só pode ser ajustado por Deus. Enquanto nós estivermos caminhando para a igreja, democratizando o reino de Deus, dizendo eu não concordo, eu acho que não deve ser assim, eu acho que não deve ser daquele jeito, vai entrar culto e sai culto, entra Santa Ceia e sai Santa Ceia, e você vai continuar vazio, vai continuar sem Deus. Mas o dia que você vier para cá e dizer eu creio, eu acredito, Deus está aqui, eu quero sentir a presença dele, você vai sentir a glória e a graça dele que está presente neste lugar. Arábia caste quebia nábia suyandarai. Eles iam debatendo, e enquanto iam debatendo, Jesus estava no meio deles e eles não perceberam. Enquanto você estiver discutindo, enquanto você estiver discordando, enquanto você estiver resistindo, Jesus vai passar perto de você. Jesus vai estar presente neste culto, e você não vai perceber a presença dele neste lugar. Jesus se aproxima deles e diz: sobre o que vocês estão debatendo? Aí eles repreendem Jesus. Eles olham para ele e dizem: o senhor é muito desinformado. O senhor é o único peregrino em Jerusalém que não sabe das últimas coisas que aconteceram. Jesus olha para ele e diz: quais? Eles: não, um tal de Jesus que apareceu aí, era profeta poderoso em palavras e obras. Esse Jesus era diferente, nós esperávamos que ele fosse a redenção de Israel. Mas hoje já é o terceiro dia e até agora não aconteceu nada. Sabe qual que é o problema do desanimado? Sabe qual que é o problema daquele que gosta de debater? O problema daquele que gosta de discordar é que além dele estar desanimado, ele senta e ele desmotiva os outros. Ele senta e ele desmotiva as outras pessoas. Não, nós acreditamos. Quando chegou, era poderoso. Falava bem, pregava bem, abria os olhos do cego, curava os enfermos, ressuscitava os mortos. Era diferente, mas agora já morreu. Já é o terceiro dia, até agora não aconteceu nada. É o terceiro dia e nós até que a gente acreditava, mas agora estou indo embora.
eu estou em Jerusalém, mas estou indo embora para Emaús. Jesus olhou para eles: ó, nécios e tardos, até quando vocês não vão entender? Mas eu vou te ensinar. A Bíblia diz que eles estão saindo às 6 da manhã de Jerusalém, e eles estão indo para Emaús a 12 quilômetros, e eles estão indo agora caminhando. A Bíblia Sagrada diz que Jesus vai ensinando eles, porque tem crente que só serve se for Jesus para ensinar. Pastor aconselha, pastor ensina, pastor exorta, pastor mostra, os irmãos lhe dão a direção, mas tem uns que só aprende quando Jesus vem ensinar. Jesus começa a ensinar, e Jesus vai ensinando desde a lei, passando pelos salmos, pelos profetas, e quando eles chegam em Emaús, é 6 horas da tarde. Quando eles chegam em Emaús, o dia já estava declinando. Aí Jesus olha para ele e diz: não, vamos caminhar mais um pouco? Eu não vou parar aqui. Eles: não, Jesus, o senhor tem que ficar aqui. A gente gostou tanto da palavra, a gente gostou tanto do sermão, nós aprendemos tanto com o senhor, que nós queremos que o senhor venha comer pão com a gente. Jesus olha para ele e diz: está começando a ficar bom. Constrangeram Jesus, e aqui eu vou terminar, senão meu presidente não deixa eu voltar aqui para pregar. Quando eles entram agora dentro da casa, e aqui o meu coração ardeu, quando a pastora Dinaí falava de comunhão. A Bíblia diz que Jesus agora ele senta na mesa. A honra de partir o pão era do convidado. Jesus ele pega o pão na mão, e quando ele pega o pão na mão, a Bíblia diz que ele deu graça. E quando Jesus deu graça, ele partiu o pão e deu o pão para eles comerem. Quando eles pegam no pão, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. Eles olharam para Jesus e reconheceram quem ele era. Não. Você não entendeu, eu vou te explicar nessa noite. Enquanto eles iam debatendo pelo caminho, Jesus estava no meio deles e eles não conheceram. Mas no momento da comunhão, pastor Heron, no momento da comunhão, quando eles chamaram Jesus, disseram: olha, você vai comunhar conosco, você vai comungar da comunhão conosco. Jesus ele pega o pão e ele diz: se é comunhão eu estou no meio, se é comunhão eu vou estar com vocês, se é comunhão eu vou. Jesus ele pega o pão e ele diz: é comunhão, então eu vou dar graça, porque na comunhão tem oração, na comunhão tem presença, na comunhão tem olhos abertos. Jesus ele pega o pão, e quando ele pega o pão ele parte, e quando ele parte o pão, no momento da comunhão, os olhos deles foram abertos. Eu vou terminar aqui. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu queria convidar a equipe de louvor. Outro dia eu volto para pregar outra mensagem, mas essa foi a que Deus colocou no meu coração. Enquanto você estiver debatendo, você não percebe Ele no nosso meio. Pastor, quando é que eu percebo Jesus no nosso meio? Quando você tiver comunhão. A comunhão te mostra Jesus. A comunhão revela o Mestre. A comunhão revela quem Ele é. A comunhão revela a sua presença. Quando nós temos comunhão, os nossos olhos são abertos. Quando nós temos comunhão, nós temos a presença física através do Espírito Santo, que é perceptível aos nossos sentidos. Quando nós temos comunhão, a presença dele é revelada no nosso meio. Você pode levantar a mão direita para cima, segure a mão do irmão da direita, levante a mão esquerda, segure a mão do irmão da esquerda, segure a mão dele nessa noite. É noite de Santa Ceia, é noite de comunhão, é noite de presença, é noite de nós termos comunhão com Ele, é noite de nós termos comunhão uns com os outros. Segure a mão dele, feche os teus olhos nesta noite. Pastor, meu irmão está triste comigo, peça perdão a ele. Pastor, eu ofendi meu irmão, peça perdão a ele, porque nós precisamos ter comunhão, porque quando nós temos comunhão, Jesus é revelado no nosso meio. Quando nós temos comunhão, Jesus está presente. Quando nós temos comunhão, nós sentimos a presença dele. Quando nós temos comunhão, nós temos a graça dele na nossa vida.